Tô liberado, Thomas? Liberado. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um treinamento, mais um webinar da Mondiale. Nessa série de capacitações que nós temos feito com os agentes de viagens de todo o Brasil. E a gente já tem viajado aí por várias regiões, nós já fizemos várias regiões ali da Europa, Portugal, Europa do Leste, Itália, o centro da Europa, enfim, muita coisa bacana por lá. Nós já fomos às Maldivas, e tem tanta coisa. Israel, tivemos uma live muito bacana com Israel, que estão inclusive nos pedindo para repetir. Nós conseguimos fazer uma live bem interessante e preparem-se porque tem novidades. A próxima de Israel será com música, então teremos uma live musicada com músicas de acordo com os lugares que a gente estiver visitando. Enfim, tem muita coisa bacana. Para amanhã nós temos uma de Turquia que é imperdível, tá? Nós vamos ter várias de Turquia, mas amanhã de Turquia é imperdível. Enfim, aproveitem, porque essas capacitações nos permitem chegar no outro lado com muito mais conhecimento para os agentes de viagem. Hoje nos acompanha, ontem também a gente teve uma bacana de Borgonha, e hoje está com a gente essa fera, essa querida, que é a Cristiane. Cristiane é uma pessoa que eu conheço, não vou dizer quantos anos, porque eu vou denunciar a minha idade. E nós vamos viajar hoje para Normandia. Temos uma com ela também na semana que vem, super bacana, que é para a região do Champagne. Mas hoje a gente vai para aquela região da Normandia, aquela pontinha lá em cima, daqui a pouquinho ela vai botar no mapa, lá em cima, naquela pontinha da França, uma região deliciosa, terra dos queijos maravilhosos, enfim, terra de muita coisa gostosa. Então, Cristiane, tá com você, a galera tá aí, eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí, e nós também estamos transmitindo pelo Facebook, viu, pessoal? Então, boa tarde, gente. Obrigada pela atenção, né? Pela disponibilidade de me ouvir. Como o Edson falou, eu trabalho já com a França há pouco mais de 20 anos. Não vou nem falar exatamente aí para não envelhecer tanto. Então, eu represento aqui no Brasil vários produtos franceses. São destinos, hotéis e também monumentos franceses. Hoje a gente vai falar da Normandia, como o Edson comentou, que é uma região que fica no norte da França, né? No lado, ali... entre a costa atlântica e o Canal da Mancha. Essa região da Normandia, ela é muito conhecida atualmente por conta da Segunda Guerra Mundial, mas ela tem muitos atrativos que são muito, muito antigos. Né? Para vocês terem uma ideia, o território francês era constantemente invadido pelos vikings, até que o rei francês resolveu essa situação, oferecendo para os vikings uma terra, e a terra que foi oferecida foi justamente a Normandia. E os bárbaros, aquelas pessoas fortes e tal, eles que costumavam ser nômades, acabaram se instalando e deram muito certo ali na região da Normandia e tornaram aquela terra próspera. Eu localizei no seu Face, só que fala assim. Tem alguém falando ao mesmo tempo, acho que era melhor tirar o áudio. Então, como eu estava dizendo, essa terra foi oferecida pelos vikings que se instalaram ali e criaram muita história que a gente vai observar até os dias de hoje. Também é a terra do Ricardo Coração de Leão, o rei, né, da Grã-Bretanha, que era apaixonado por essa região, que quando morreu foi sepultado na região da Normandia. Também é o lugar, né, a região onde a Joana d'Arc, que hoje é a Santa Joana d'Arc, que é a padroeira da França, foi queimada, não pelos franceses, mas pelos ingleses. Terra também dos impressionistas, né? O primeiro quadro, Impressão Nascer do Sol, pintado por Claude Monet, foi pintado na região da Normandia, na cidade de Le Havre. É uma terra também onde se come muito bem, a começar pelos seus queijos, né? Porque tem uma grande produção de gado leiteiro, né? As vacas normandas, aquelas que têm uma marquinha, né, em volta dos olhos. Então, produz muitos queijos ali, mas o mais conhecido é o camembert, que o mundo inteiro conhece. E frutas também, em particular a maçã, né, onde as pessoas fazem a torta, a tarte aux pommes, que é bem famosa, a gente come na França inteira, mas é típica da região da Normandia, e também faz bebidas a partir da maçã. Enquanto que, claro, na França inteira a gente vai encontrar vinho, mas na região da Normandia, particularmente,
as bebidas extraídas da maçã. Então, o Calvados, que é um destilado muito bom, Pommeau, que é uma espécie de espumante, e a cidra, que também a gente conhece bem aqui no Brasil. Aqui nossa viagem vai começar a partir da cidade de Paris, que a região fica bem próxima de Paris. Dá para a gente fazer as primeiras cidades em 1h30, 2 horas. Okay? Então, a gente vai começar por Giverny, que as pessoas costumam fazer escapadas a partir de Paris, né? Fazer Paris, Versailles, Giverny, mas Giverny já é a Normandia. Né? Então, 75 quilômetros saindo de Paris, a gente já está em Giverny, que é a terra do Claude Monet. Claude Monet, que ali teve sua casa, onde cultivava o seu jardim, né? Então, ele viveu ali de 1883 até 1906. Ela está aí no meio do caminho de outras cidades que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui a gente visita basicamente no verão, na primavera e no verão. No inverno a gente não pode visitar, porque o atrativo desse lugar é justamente os jardins. Quando você chegar em Giverny, se você conhece um pouquinho da obra de Monet, se não é só dar uma olhadinha antes, vocês vão ficar fascinados com várias paisagens, né, que ele retratou nos seus quadros, que estão ali conservados. É um lugar muito popular, que deixa a gente bem irado. Claro, então, saindo de Paris, a gente vai, pode ser pela manhã, a gente vai fazer essa parada estratégica em Giverny, vamos visitar a casa de Monet, o jardim de Monet, e depois a gente vai almoçar. Aqui eu coloquei como sugestão para vocês o restaurante Ninfés, que é justamente o nome de uma flor, né, que foi muito pintada, que está presente, né, nos quadros de Claude Monet, inclusive dá nome a uma das suas telas também. Para vocês terem uma ideia, um almoço aqui nesse restaurante é cerca de 25 euros, não é nada extremamente caro. Claro que a Mondiale pode negociar para vocês, né, para os seus grupos e para os seus clientes individuais. Então, aqui um pouquinho o que vocês vão ver passeando pela casa, né, pelo Jardim Monet, né, essas paisagens lindas. Também aparecendo aqui. Então, depois do almoço a gente pega o carro, segue viagem e vamos até Rouen, que está a 72 quilômetros dali, cerca de 1 hora de trajeto de carro ou de ônibus, ok? E Rouen eu escolhi porque realmente é uma cidade muito particular, maravilhosa. Ela tem um conjunto arquitetônico de mais de 2.000 casas que datam do século XIII. São essas casas com madeira aparente. Tem também a Praça do Relógio, que é um relógio medieval, né, que contava as horas, mas também o movimento da lua e das estrelas, né, e ele está lá até hoje. E tem também o restaurante que é o mais antigo da França, ele chama La Couronne. Então, a gente pode começar a visita nessa cidade. Aqui, você pode dormir pelo menos 2 noites, né? E vai ter coisas para fazer. Então, a gente pode começar chegando, se instalando em um dos hotéis da cidade, que tem muitos de 4 e 5 estrelas também, e começando a noite com um jantar no La Couronne para degustar E depois de comer bem, ninguém vai comer com a mão, fique tranquilo. Eles têm um prato que é bem típico lá da região, que é um tipo de pato, né? Vocês podem solicitar e está sempre no cartão. No outro dia de manhã, vocês vão visitar a cidade para poder ver esse aspecto medieval, com um guia falando português, que vai explicar os detalhes, como a cidade funcionava. Vão visitar a Praça do Mercado, né? E vão ficar realmente deslumbrados com a beleza e a conservação da cidade. Aqui o La Couronne é um pouco do ambiente, né, super elegante. Apesar de ser o mais antigo da França, ele está bem conservado, né, como vocês podem ver. Então, depois a gente vai visitar o centro, ver essa parte das casas medievais e tudo. E aí, é claro, a gente vai entrando na temática da Joana d'Arc, que também faz parte desse aspecto medieval. Vamos visitar o local onde a gente imagina-se onde que ela foi queimada, porque não tem nenhum traço. Isso no caderno. Uma catedral que foi dedicada a ela. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Bom, existe uma catedral que é dedicada a ela, mas também existe a Catedral de Rouen, que a gente também vai visitar, que também é uma catedral medieval. No outro dia, a gente pode fazer uma Rouen impressionista. E aí a gente pode visitar, depois que vocês já passearam pela cidade, pelas ruas e tudo, vocês, o Claude Monet também, entre outros impressionistas, também passaram por essas ruas, vocês vão se deparar com
a catedral, que foi pintada por Claude Monet 13 vezes, e podem visitar o Museu de Belas Artes, onde algumas dessas telas se encontram nesse museu. A cada 2 anos existe um evento chamado Normandia Impressionista, e aí a região traz outros quadros que estão espalhados mundo afora para os museus da região, e em particular em Rouen. Então, o acervo desse museu aumenta, e a gente tem oportunidades únicas também para poder ver essas coleções reunidas. No verão, essa é a Catedral de Rouen. No verão, durante todo o verão, todas as noites eles fazem um espetáculo de luz e som nessa catedral. Então, uma atração gratuita que você pode aproveitar. É um ambiente bem gostoso, e aí cada ano é uma temática diferente, né? Esse ano, infelizmente, provavelmente não vai ter o evento, mas assim que possível, que eles divulgarem qual vai ser a temática de 2021, a gente avisa para vocês. Mas realmente vale muito a pena, porque tem todo um ambiente, as pessoas na rua, os restaurantes abertos e tal, e depois esse espetáculo maravilhoso na catedral com música e essas projeções. Aí, como eu falei, a gente já falou, né, da presença, né, dos impressionistas na cidade de Rouen, em particular o Claude Monet. Aqui tem uma outra atividade bem particular, que é dedicada somente a grupos de até 15 pessoas, tá? Perdão, no mínimo 15 pessoas, e que é organizada lá na cidade. Aqui vocês estão vendo a foto exatamente de onde era o ateliê do Claude Monet, onde ele ficava e onde ele pintou, então, a sua série catedral. Do lado desse ateliê tinha uma loja de roupas, né? E as pessoas dizem que o Claude Monet, ele era mulherengo, adorava as mulheres e tal. Então, ele fez um buraquinho na parede lateral para ficar observando as mulheres quando iam lá trocar de roupa para comprar suas roupas novas, né? E esse lugar, esse ateliê, é hoje o escritório de turismo de Rouen. E o escritório de turismo, então, organiza ateliês de pintura. Então, vocês podem pintar a sua catedral e depois levar para casa. Eu, particularmente, fiz a tentativa, mas ninguém conseguiu reconhecer que era a Catedral de Rouen. Mas aí fica a critério de cada um. Ainda sobre o aspecto impressionista, a gente pode fazer o rio Sena, que nasce lá na cidade de Leal, que nós vamos ver daqui a pouquinho, cruza também a cidade de Rouen e chega até Paris. Então, lá em Rouen, como em Paris, a gente tem a margem direita e a margem esquerda. E a cidade de Rouen também é composta de outras comunas ou vilazinhas que estão ali próximas, que os impressionistas costumavam também se instalar para se inspirar e fazer suas obras. E é possível fazer um cruzeiro. Esse cruzeiro dura 1 horinha, e quando você navega, você vai ver, então, paisagens que são exatamente correspondentes a várias telas. Eles, inclusive, comentam isso ao longo do percurso. Ainda sobre a temática impressionista na cidade de Rouen, durante o ano inteiro, vários restaurantes da cidade se inspiram no caderno de receita do Claude Monet. O Claude Monet era uma pessoa que adorava comer, a gente costuma dizer que ele era gourmand. Gourmand em francês quer dizer guloso, ele era guloso mesmo. Então ele costumava reunir vários artistas e amigos lá na casa dele em Giverny e cozinhava para as pessoas e tudo isso. Então ele criou um caderno de receita que foi descoberto, né, posteriormente, e a cidade de Rouen, então, utilizou algumas dessas receitas, e a gente pode, então, comer um menu impressionista nos restaurantes da cidade de Rouen. É uma oportunidade única também. Ok, de Rouen nós conseguimos viagem e vamos agora para a cidade de Le Havre. Está bem pertinho também, são só 90 quilômetros, chegando cerca de 1 horinha, quase a distância de São Paulo por Campinas, bem rápido. E em Le Havre a gente vai encontrar Cris, vou te interromper um minutinho. Tem como você chegar mais próximo do microfone? Porque a gente está recebendo que está muito ruído, está gerando muito ruído. Eu já avisei ao pessoal aqui que no Facebook não tem ruído, quem está acompanhando pelo Facebook. Então, se você puder chegar um pouquinho mais próximo, eu não sei o que é, mas tem um ruído aí que a gente não sabe de onde está vindo. Que estranho. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Provavelmente é do próprio computador mesmo. O processador dela tá fazendo esse barulhinho. Certo. Vamos continuar. Se vocês acharem que tá ruim, eu tento um outro microfone. Quer que eu teste um outro?
Só um segundo. Pode ser. Se quiser testar um outro, pode ser, viu? Gente, olha, enquanto o Cris pega o outro microfone para a gente ter uma melhor qualidade de som, porque eu fui testar no Facebook, está saindo perfeito. Então, provavelmente deve ser o som do computador dela. Enquanto ela pega um outro aí para testar, a gente vai falando mais um pouquinho sobre essa região, que é uma região muito interessante. A gente tem bastante procura para ela. É um destino em que vocês não pensem como grandes grupos, nós estamos falando sempre em pequenos grupos para essa região ou para individuais. Uma outra coisa também, que aqui na Mondiale a gente fornece para vocês, para os seus... Melhorou bastante, Cris. Enquanto você está se preparando aí, a gente está falando aqui. A gente providencia guias também falando em português para atender o seu cliente lá. Do mesmo jeito que a gente falou ontem sobre a Borgonha, o ponto de entrada normalmente é Paris. A gente chega em Paris e nós recomendamos, nós cuidamos do programa de um trem de alta velocidade para a região da Normandia, e aí a gente resolve onde vai definir de acordo com o que seus clientes vai querer. Se vai ficar em Rouen hospedado, nós temos o Monte Saint-Michel, que daqui a pouco o Cristiane vai falar. Então, o ideal dessa região é lógico passar... Oi, Cris? Saiu o ruído, ficou melhor agora. Ficou perfeito agora está perfeito. Ai, enquanto você estava providenciando, a gente... Agora está perfeito. Então, assim, só complementando, essa é uma região em que nós recomendamos no mínimo 4 dias, 3 noites. E aí a gente consegue dividir para que seu cliente consiga fazer o que tem de principal nessa região. Cris, continue. Agora é com você e o som está perfeito. Tá ótimo. Então, a gente saiu de Rouen, que é essa cidade apaixonante, né? Como eu falei, com esse conjunto de casas, de mais de 2.000 casas do século XIII, com muita história, com todo esse charme impressionista, e a gente vai seguir para Le Havre. Quando você chegar em Le Havre, você prepara seu coração, porque você não vai encontrar uma cidade normanda como a gente está acostumado, ou como a gente imagina, com aquelas casas de madeira aparente. Por quê? Porque Le Havre, infelizmente, como Le Havre em francês quer dizer o porto, como o próprio nome já diz, né? É uma cidade portuária, é o segundo porto mais importante da França. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, como se tratava de um porto, ela foi totalmente bombardeada. E ela foi reconstruída em cima de metros e metros e metros de escombros. Então, quando a gente fala de Normandia, é claro, a gente não pode deixar de lembrar da Segunda Guerra Mundial, né? E Le Havre é uma testemunha viva de tudo isso. Então, quando a gente chega na cidade, claro, foi aqui que Claude Monet se instalou, na época para pintar, né, seu primeiro quadro, Impressão Nascer do Sol, que deu início ao movimento impressionista. A luz continua lá. Essa foto aqui foi eu mesma que tirei, eu fiz uma visita na cidade no mês de... no ano passado, no mês de setembro, e aqui a gente capta exatamente essa luz. Olha quanta luz essa cidade tem. Mas todo aquele charme de casinhas de ruas estreitas, medievais, tudo isso acabou. Então ela foi totalmente destruída e foi reconstruída por um arquiteto que se chama Auguste Perret. Aqui no Brasil, a Le Havre é conhecida como o Porto de Paris, né? Tem muita gente que faz cruzeiros, né? A partir do mês de março em diante, e desembarca em Le Havre para embarcar para outros cruzeiros ou então para Europa de forma geral. E as pessoas nem visitam a cidade, o que é uma pena, né? Porque ela realmente tem muitas coisas para a gente descobrir. A começar já por toda essa reconstrução, toda essa arquitetura que foi repensada. Aqui a gente vê um pouco, tem bastante concreto, obviamente. Imagine, a Europa estava falida, a gente vai sentir, vai entender exatamente como estava. Nós somos jovens, né? Acredito que não tem ninguém, ou seriam poucas pessoas que estão aqui conosco hoje, que passaram pela Segunda Guerra Mundial e viram toda a dificuldade, essa parte de crise que a Europa viveu. Mas, imagine, eles estavam totalmente falidos e tinham que reconstruir tudo. Então, eles chamaram esse arquiteto, chamado Auguste Perret, que começou a desenvolver, né, o concreto armado e
foi reconstruindo a cidade da melhor forma possível. Então, eles foram repensando avenidas, repensando edifícios com aproveitamento da luz, porque tinha que ser algo econômico e prático. Então, ele reconstruiu a cidade e fez uma enorme avenida, que chama Avenida Foch, que a gente chama de Champs-Élysées do Mar. Então, ela vai do centro da cidade onde fica o edifício da prefeitura, né, a mairie, e vai até o mar. Então, é bem larga, bem ampla. A gente vê aqui com esses 2 edifícios, e foram fazendo prédios administrativos, parques, tudo, escolas, tudo foi sendo refeito e pensado para poder trazer maior comodidade, né, para os habitantes da cidade. E, recentemente, já nos anos 80, a cidade recebeu, então, o título de Patrimônio Mundial pela Unesco, né, assim como Brasília. Aqui nessa cidade, o que tem de mais importante, assim, para a gente não pode deixar de fazer, é o museu, que se chama MoMA, que é esse museu tem o maior acervo impressionista da França depois de Paris. Então, aqui sempre vão ter coleções, tem coleções próprias e também exposições itinerantes, e esse museu foi todo pensado para o aproveitamento da luz. Então, a luz está presente também. Eles trabalham a movimentação do teto do museu para que a luz interfira na sua observação dos quadros. Então, é um lugar bem particular para quem gosta de arte. Também na cidade tem várias galerias de artes, vários artistas que se instalam ali. Outra curiosidade, essa tela que a gente está vendo aqui, é o vulcão. Esse vulcão foi feito pelo Niemeyer, que era um discípulo do Auguste Perret. Ele foi convidado pela cidade para fazer essa obra. Inicialmente era para ser um teatro, mas atualmente é uma biblioteca muito bonita, chama bastante atenção, né, esse edifício enorme. Os franceses não gostaram muito na época, não, mas agora tem muita gente que vem, principalmente as pessoas que são apreciadoras, né, da arquitetura, vêm até Le Havre para poder observar, entre outras coisas, o vulcão do Niemeyer. A gente também vê aqui na outra tela, né, uma vista geral, esse edifício alto aqui, que parece um farol, é a Catedral Saint-Joseph. Interessante, porque Auguste Perret, ele era ateu. Então, as pessoas da cidade falavam, mas como? A gente vai ter uma cidade, a gente tem que ter a prefeitura e tem que ter a igreja. Como não vai ter uma catedral? A gente precisa ter a igreja. E aí, com muita contragosto, ele resolveu fazer a catedral num formato de farol, porque ele dizia, vocês não querem se guiar? Então tá bom, então vou fazer um farol para vocês. E dedicou a São Joseph em francês. Então, é muito bonita essa catedral, porque ele, como eu falei, não tinha muito dinheiro, então ele teve que trabalhar moldes para poder imitar formatos de madeira, tudo isso aqui é concreto que a gente está vendo, e vitrais. E o interessante, então, a igreja, diferente de outras igrejas que a gente tem na França, ela é toda iluminada, a luz também está presente dentro da catedral. E quando a gente entra, você tem, então, a leste são cores quentes e a oeste cores frias. Né, dependendo da época, do horário que você entra na catedral, do horário do dia, você vai ter cores mais fortes ou cores mais frias. E aí a gente realmente traz para você uma reflexão, né, dessa presença do divino e da luz, né? É muito particular. Em Le Havre também come-se muito bem, né? Porque a gente está à beira-mar, e a gente tem os queijos, a gente tem a cidra, a gente tem o calvados, muitas frutas, né? Então, vocês vão ter restaurantes de todos os tipos para apreciar, e com valores também bem honestos, né? Você consegue uma entrada, prato e sobremesa para o jantar com vinho, em média 25, 30 euros também. Coloquei aqui um pouquinho. De Le Havre, né, como eu falei, ela é uma cidade diferente daquilo que a gente espera da Normandia, a gente pode combinar com bate e voltas, porque tem cidades pequenininhas que não precisa que você durma nelas para poder descobri-las, basta uma manhã ou uma tarde, e aqui eu coloquei 2 sugestões, né? Primeiro, começando com Etretat, que Etretat, na verdade, é mais sobre o aspecto de paisagem natural. E o escritório, a promoção de Le Havre trabalha junto com a promoção de Etretat, as 2 cidades, né? Quando as pessoas vão primeiro a Le Havre, depois esticam para Etretat.
E ela é conhecida justamente por esse conjunto de falésias, né, e a sua praia, que foi muitas vezes pintadas, não só pelo Claude Monet, mas pelo Pissarro, Sisley, entre outros impressionistas. E a sugestão, então, aqui é sair de manhã, né, depois de tomar o café da manhã reforçado, fazer uma caminhada, se o seu cliente ou você tiver energia, para subir lá no alto da falésia, né, e aqui em cima fazer um piquenique, né, ter um piquenique. Agora, se você estiver em grupo, se as pessoas não tiverem muita disposição física, tem um restaurante também maravilhoso que a gente pode comer olhando para a falésia sem se cansar. E o centro da cidade é um centro típico, né, de uma pequena cidade normanda, com as casas de madeira aparente, para fazer comprinhas e tal, para aproveitar o sol à beira-mar, mas é basicamente isso, né? O que tem de especial mesmo em Etretat é esta falésia, esse conjunto de falésias maravilhosos. Outro bate-volta, que a gente também, de Le Havre, que a gente pode fazer, é Honfleur. Honfleur está em vários roteirinhos aí que vocês já possam ter consultado. É uma cidade realmente muito charmosa. Também é um porto, mas um porto pequenininho, né, para embarcações de lazer, né, de particulares. E ela tem... Le Havre era assim, imagine, gente. Então, ela tem conservado, né, suas casas também, de época, o charme dessa coisa pequenininha, o mar, né? Aqui a gente tem o estuário do Sena e muitos museus e cafés também. Como eu disse, um bate e volta é suficiente, ou uma manhã ou uma tarde. Seguimos, então, agora em direção a Deauville, outra cidade da Normandia, que também está ali na costa, no Canal da Mancha. Deauville foi uma cidade construída do lado de Trouville. Deauville e Trouville, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Trouville. Deauville foi construído depois de Trouville, pelo Duque de Orny, e ele ia até lá em Trouville para jogar no cassino. Ele gostava muito de cavalos e tal, aí ele ficou olhando aquele terreno todo próximo de Trouville e falou assim, já sei, vou construir aqui o Reino da Elegância. E aí ele mandou fazer essa cidade de Deauville. Ela foi encomendada para ser um local um balneário para a elite parisiense. Então, ela nasceu para ser o Reino da Elegância. Então, primeiro se instalou um hotel que se chama o Normandie, que é um hotel do Grupo Barrière, que eu represento aqui no Brasil também. Depois, eles tiveram um segundo hotel que se chama Royal, que é um hotel enorme, onde tem um cassino também maravilhoso, e um terceiro hotel, que é o Hotel do Golfe. Claro que além desses hotéis luxuosos, em Deauville a gente também tem hotéis de charme, outras opções também. Pode ficar tranquilo que a Mondiale vai saber indicar para vocês o que é melhor. Essa cidade também tem de particular que sempre atraiu, como a gente falou, atraiu a elite parisiense. Tem uma personagem particular que é a Coco Chanel. Em Deauville, inclusive a moda que ela lançou, que era do marinheiro, foi inspirada nos marinheiros mesmo, que circulavam pelas ruas de Deauville, e então ela teve essa ideia de criar essa moda. A orla, né, a praia de Deauville é tão larga que as pessoas não caminham, elas cavalgam em Deauville. É uma coisa muito particular. Todo ano eles têm um festival do filme americano, assim como tem em Cannes, tem também em Deauville. E depois que acontece o Fórum de Davos, que normalmente são os homens que participam, em Deauville acontece o Fórum Feminino de Economia, né? Então, vem personagens do mundo inteiro aí, pessoas importantes e influentes, que se reúnem em Deauville para esse fórum. E a gente também tem o cassino, que atrai muitas pessoas. Dá para fazer uma escapadinha de Paris a Deauville para ter um final de semana aí glamuroso, né? Sem precisar de se deslocar muito tempo. O mundo dos cavalos é muito importante. Na cidade, eles têm 3 estruturas equestres, né? Tem uma parte de adestramento, tem também onde acontece o leilão, os cavalos mais caros do mundo são comercializados nesse leilão, e tem também um hipódromo, né? Onde as pessoas apostam. E vários campos de golfe, não só esse do hotel, mas também vários no entorno. Então, tudo que é atividade de elite está ligado a essa cidade. Gastronomia refinada, obviamente, frutos do mar, frutas, né, como a gente falou, maçã, pera, e aí a imaginação e a genialidade francesa, né, para desenvolver a cozinha.
Vamos continuar agora, seguimos. Agora a gente vai para Lisieux. Por que eu coloquei Lisieux? Lisieux está na mesma região ali de Deauville. Poderia ser um bate-volta para quem está em Deauville, mas Lisieux é muito particular. Não é todo mundo que vai querer ir a Lisieux, porque Lisieux é conhecida como um destino religioso, né? Mas, obviamente, que todo brasileiro tem a sua fezinha. E em Lisieux, os brasileiros são top 5. Ah, então, é muito comum a gente encontrar restaurantes com menu em português, pessoas falando português para todo lado, porque a clientela brasileira em Lisieux é muito importante. Embora poucas pessoas durmam na cidade, fazem só o bate-volta a Paris-Lisieux, que dá 2h20 de trem, e tem várias ligações ao longo do dia, mas vale muito a pena esticar e fazer uma visitinha em Lisieux. No meio do caminho entre Deauville e Lisieux, como vocês viram, é rapidinho, 29 quilômetros, meia horinha a gente chega lá. Uma paradinha estratégica para visitar uma destilaria de Calvados, onde você também vai encontrar cidra. Então, você pode visitar, ver o processo, o que é essa bebida, como ela foi inventada e tal, e no final fazer sua degustação. E pode também, antes de ir para Lisieux, fazer uma paradinha em Camembert, que Camembert não é só o nome do queijo, é o nome de uma cidade onde se produz o queijo. E a gente pode visitar também uma queijaria. Ok? Então, claro que Lisieux está mata, pelo amor de Deus, esses queijos Camembert. E você falou de Lisieux? Aqui tem Camembert, Livarot e um outro que eu já vou lembrar o terceiro. São 3 queijos que a gente tem aqui. E quando você visita a queijaria, você pode, inclusive, adotar uma vaca e saber como ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando o link para vocês. E Pont-Évêque. Camembert, Livarot e Pont-Évêque, o terceiro queijo. Tá certo. Agora vamos lá para Santa Terezinha. Exato. Então, depois que a gente já vimos a parte, entre aspas, profana, vamos para o profético aqui. Então, Santa Terezinha, que é essa menina que muito cedo se tornou freira e logo se tornou santa, e a cidade de Lisieux é a única cidade no mundo onde tem 3 santos, que é a Santa Terezinha, e os pais da Santa Terezinha, que também foram canonizados recentemente, que é a família Martin, era o sobrenome da Santa Terezinha. Então, a gente visita a Clara Catedral, que é toda adornada com mosaicos que contam a história da Santa Terezinha, ok? Visitamos também o Carmelo, onde ela viveu até a sua morte, e a casa dela, que está conservada com objetos e tudo, e você faz a visita também com audioguia em português, e é muito emocionante para quem tem a fé católica, né? Porque tem uma relação estreita com a Santa Terezinha. E tudo isso você pode fazer a pé, porque tem uma linha azul pintada no chão da cidade que leva você a cada um desses pontos, né? Basta uma manhã ou uma tarde para você visitar os 3 pontos, ok? E no entorno de Lisieux tem muita coisa para ver também, porque afinal de contas nós estamos nos deslocando de carro, né? Na própria cidade você vai encontrar várias casinhas de madeira aparente, lojas de chocolate, uma delícia. Outras comprinhas que você pode fazer também, e no entorno você vai encontrar castelos normandos, que não tem nada a ver com os tipos de castelos renascentistas ou medievais que a gente está acostumado, mas são mansões todas entornadas de verdes e lagos e tal, e também a produção de cavalos. Tem inclusive um produtor que recebe os clientes e ele costuma adestrar os cavalos com o método do cochicho, né? Isso também pode ser visto. Se você é recebido, a esposa dele, ele mostra toda a propriedade, mostra os cavalos, faz demonstrações e recebe as pessoas também com cidra, com queijo, é bem gostosinho, né? Para vocês terem uma ideia dessa acolhida normanda. Daqui de Lisieux, então a gente já rezou, nós vamos seguir agora para as praias do desembarque, né? Que, como eu falei, a Segunda Guerra Mundial é um tema importante, né? Para a atualidade, e alguns brasileiros apreciam isso, porque mesmo que a gente não teve combatentes na França, foi na Itália, mas isso nos toca bastante, né? Os filmes todos, né? Que a gente ouve no dia a dia. Então, aqui a gente vai passar pelas praias e a gente vai chegar na cidade de Caen, onde tem um memorial dedicado aos mortos, né, da Segunda Guerra Mundial, em particular para os americanos e canadenses e australianos também, que foram os primeiros que ajudaram a libertação da França,
ok? Então, cerca de 74 quilômetros aí percorrido, cerca de 1h30 até chegar a Cannes. Quando a gente fala as praias de desembarque, o que tem para ver nas praias de desembarque? Nós vamos ver as praias, a gente vai ver alguns destroços, a gente vai ver marcas que ficaram da guerra propriamente dita, né? Bunkers e tudo isso. É claro que tem que ir com um guia para ele poder explicar cada uma das praias, porque elas tiveram nomes diferentes que eles foram colocando, né, para os alemães não saberem onde eles estavam chegando, e cada uma delas tem uma particularidade com as tropas que chegaram e como foi depois, então, essa ocupação, né, para poder ir contra os alemães, ok? Chegando em Cannes, eu coloquei essa foto aqui porque essa aqui é a entrada do memorial. Então, aqui você tem, com a utilização de áudios e vídeos, exatamente imagens que foram feitas na época, você tem comentários que são feitos por historiadores, que contam cada um dos detalhes. Então, para quem é interessado, né, por a questão da Segunda Guerra Mundial, tem que ir ao Memorial de Cannes. E a gente tem o cemitério também, onde tem... Eu nem quis colocar essa foto, porque a gente já anda meio tristinho, né, com essa história da pandemia, para não trazer essa lembrança triste, mas a gente precisa sempre se lembrar para não repetir, né, o que aconteceu na Segunda Guerra, que foi muito triste. E aí você tem aquele cemitério imenso, né, e muitas pessoas vão, principalmente os americanos, vão até lá para visitar os túmulos, né, e render suas homenagens. E tem essa estátua que ficou conhecida, porque quando eles anunciaram o fim da guerra, esse marinheiro que beijou essa enfermeira, né, e a gente tem essa imagem para todo lado. Seguimos viagem e a gente está quase chegando aqui no fim e vamos chegar no Monte Saint-Michel. Monte Saint-Michel, que é o segundo lugar mais visitado da França. Eles recebem muitos turistas. E uma dica para vocês é que no verão, a abadia do Monte Saint-Michel fica aberta a noite toda. Então, se vocês quiserem sugerir para os seus clientes que estão vindo visitar, principalmente no mês de agosto, a ideia é chegar no fim do dia no Monte Saint-Michel. Então, vindo lá das praias do desembarque de Cannes até o Monte Saint-Michel, são 128 quilômetros, cerca de 1h30. E olha que a gente já rodou bastante, hein? Nós fomos a Giverny, Rouen, a gente foi a Le Havre, fez escapadinhas para Honfleur e Étretat, fomos a Deauville, fomos a Lisieux, seguimos para as praias do desembarque e agora a gente está indo para o Monte Saint-Michel, né? Muita gente compra saídas de Paris para o Monte Saint-Michel. Eu, particularmente, não recomendo, porque você fica o dia inteiro no ônibus, a manhã inteira no ônibus, chega, vai ter um almoço, visita rapidamente a abadia e um pouquinho das ruas do lugar, e já tem que voltar. Então, é muito cansativo e frustrante, né? Fazer uma viagem tão longa para não ver quase nada. Então, o ideal é dormir pelo menos uma noite. Pode ser no continente ou dentro da ilhota onde fica o Monte Saint-Michel, ok? Uma coisa importante, antigamente a gente podia chegar com os veículos, seja carro ou ônibus, até na entrada da ilhota, né? Mas agora, há cerca de 3 anos ou 4 anos, eles refizeram toda essa área em volta do Monte Saint-Michel para poder retomar o seu aspecto natural. Então, agora a gente precisa estacionar no continente. Se a gente vai dormir, faz uma mala pequenininha, porque vai ter uma espécie de carrinho de golfe que vai levar os clientes até a passarela, e aí ele tem que seguir a pé da passarela até a entrada do Monte Saint-Michel. E depois, depende do hotel que ele escolher, pode ser mais para baixo ou mais para cima, ele vai ter que subir, né? Então, se ele tiver com muitas malas, fica complicado. Os hotéis que tem dentro do Monte Saint-Michel são hotéis pequenininhos, de 2 e 3 estrelas. Então, não adianta fazer grandes expectativas, mas realmente é uma oportunidade única. Então, imagina, você vai chegar no final do dia, vai se instalar, vai visitar a abadia, não vai ter quase ninguém, porque os grupos vêm todos durante o dia, e à noite você vai andar pelas ruas, você vai ter a ideia que você está lá na época medieval. Então, uma experiência fora do comum. Aí você visita a abadia e tudo, ou se você preferir, você janta primeiro
antes de fazer a visita, porque ela fica aberta a noite inteira. E pode ver o nascer do sol, né, que é muito interessante. Então, como eu falei, aqui vocês estão vendo o Monte São Michel no período de maré alta, essa ponte que a gente está vendo aqui com os carros, isso não existe mais, tá? A gente não pode mais ir com os carros até lá. Essa é uma foto antiga que eu guardei de propósito para vocês poderem ver que não é mais possível isso aqui. Então, isso foi substituído, essa parte aqui onde a gente vê os carros, por uma passarela. Então, agora o acesso se faz a pé. A gente tem algumas casas, alguns hotéis, restaurantes também aqui. E o Monte São Michel, por que ele é tão particular? Imagina que essa abadia aqui, ela foi construída no ano de 700. Então, é muito, muito antigo mesmo. Então, quando ele foi construído por conta de um arcebispo que teve vários sonhos com o arcanjo São Miguel e que pedia que ele fizesse, então, um edifício em homenagem a ele. Então, ele resolveu fazer esse edifício. Então, a princípio, eles fizeram essa construção, só que eles fizeram muito no alto e ela cedeu. Aí eles tiveram que fazer toda uma reforma séculos depois para poder retomar. Então, hoje em dia está seguro, vocês podem visitar, não tem problema nenhum, mas é realmente muito interessante. E esse lugar, irmão, vocês conheceram um pouquinho da história, sabem que a França e a Grã-Bretanha viviam brigando, né? E os ingleses estavam sempre tentando invadir a França. E o Monte São Michel, eles nunca conseguiam tomar, né? Justamente por conta desse aspecto natural das marés, né? Normalmente é tudo seco, essa parte aqui em volta, e em determinadas épocas do ano a água sobe, e ela chega a subir 6 metros, né? Então, isso criava uma proteção natural para o Monte São Michel. Também, lá no ano de 1700, quando eles fizeram, em 700, não é 1700, hein, gente? É 700. Já começou a ter peregrinações. Então, sempre foi um lugar de peregrinação. Hoje é conhecido como patrimônio da Unesco, vem pessoas por seu caráter natural e também por conta dessa coisa de patrimônio e de história, mas desde sempre foi um lugar de peregrinação. Então, as pessoas vinham, como elas não sabiam quando a maré ia subir ou não, as visitas eram sempre muito, muito rápidas, né? Até que eles aprenderam qual a época do ano que as águas iam subir e tudo mais. Então, nessa época, as pessoas vinham correndo, andavam, sei lá, dias, meses, para chegar até o Monte São Michel, e tinha que ser uma visita muito rápida. E muitas vezes as pessoas vinham com fome e não tinham um lugar para poder ficar, nem para comer. Aí tinha uma mulher que se chamava Annette Pular, ela resolveu então criar um prato rápido, que eu já vou mostrar para vocês para poder servir a esses peregrinos, né? É uma história bem interessante. E também, bom, como eu falei, o Monte São Michel é símbolo é um lugar de peregrinação desde sempre, é símbolo de resistência, porque os ingleses não conseguiam invadi-lo. Foi o primeiro lugar que a Igreja Católica permitiu a cremação, porque os monges que viviam aqui na abadia, vocês podem ver que não tem terra, né, para eles plantarem. Então, eles costumavam jejuar no verão e só comiam no inverno. E como não tinha terreno para construir um cemitério, então eles eram cremados. Então foi o primeiro lugar, né, no mundo, né, onde a Igreja Católica permitiu a cremação. Tem muita, muita história nesse lugar que é realmente particular. Para vocês verem, as pessoas vêm ao Monte São Michel para ver o fenômeno das marés. A gente pode saber antes quando vai acontecer, são pelo menos 5 vezes ao ano. E se vocês quiserem saber para o ano que vem, a gente pode pegar a informação. A abadia é uma construção muito, muito bonita, muito particular. Os monges vivem lá até hoje, mas a gente pode visitar também, né? Então tem jardins e durante o mês de agosto, como eu falei, ela fica toda iluminada para receber os visitantes durante a noite toda. Então é uma visita bem bonita, bem que toca, né, as pessoas. Também a gente faz, como eu disse, eles reconstruíram todo esse caráter natural do Monte São Michel. A gente faz a travessia da Baía do Monte São Michel.
né? E isso é feito com um biólogo, né? Tem que reservar com antecedência, e esse biólogo, que vai falar inglês, infelizmente a gente não tem esse serviço em português, ele vai contar sobre várias espécies locais, como funciona esse sistema, como isso impacta na vida local das pessoas e também, né, na questão da alimentação e tudo isso. Então, é um passeio que se faz, a gente pensa no Monte São Michel, vou lá na Batia, volto, mas tem tantas outras coisas, né, complementares e experiências que a gente pode fazer também. Então, eu recomendo a travessia da Bahia, precisa de pelo menos meio-dia para atravessar, e se faz a pé, e sempre com um guia. Como eu falei da Anete Pular, essa senhora que eu comentei com vocês estão vendo aqui na fotinha, ela falou, bom, todo mundo vem aqui, está sempre com fome, eles não conseguem parar para ter uma refeição, então ela começou a fazer, criar um prato especial que ficou conhecido no mundo inteiro. Outros países reivindicam a criação, mas é a omelete. A omelete em francês é feminina, a omelete, e ela fazia isso no forno a lenha e vendia, porque era uma refeição rápida, e servia então para os peregrinos que vinham ali. Então, o Grupo Merpular tem hotéis e tem restaurantes dentro da ilha do Monte São Michel e também lá no continente, né? No ponto que a gente se instala, né? Então, é muito particular quando a gente vai até lá, mesmo que você não queira fazer uma refeição, eles também têm as lojas de caramelos e tudo isso, então vale a pena a gente aproveitar quando está no Monte São Michel. Esse é a omelete, ela é bem fofa e por dentro ela é cremosa, né? Não tem nada a ver com a omelete que a gente está acostumado a comer, mesmo nos restaurantes dos hotéis mais luxuosos. É só lá que você vai encontrar esse tipo de omelete. Existe também um outro prato que é típico lá do Monte São Michel, que é o cabrito pré-salgado, agneau pré-salé. O que é isso? São filé, né, de cabrito, ou também a costela, e a carne desse cabrito, ela já é salgada naturalmente. Por quê? Porque o cabrito pasta no entorno do Monte São Michel e come algas que já são salgadas, e aquilo, então, salga a sua carne naturalmente. Então, é uma iguaria. Quando você tiver seus clientes que vão ao Monte São Michel, é importante reservar o restaurante, que é muito pequenininho. Então, ou para comer omelete, eu sugiro comer omelete no jantar, que é mais leve, e na hora do almoço comer o cabrito pré-salgado, mas tem que reservar, que é para não ficar frustrado de ir até lá e depois não encontrar nenhum lugarzinho no restaurante, nenhum dos restaurantes que tem lá dentro, para o seu cliente apreciar tudo isso. Esse cabrito é de comer de joelhos, viu? É verdade, mas é muito bom mesmo. E aí acompanhado de cidra ou de vinho, porque também tem vinho lá, menos, mas é mais a cidra na região. Então é isso, a gente termina aqui o nosso roteiro. Existem, claro, outras cidades, né? Que vocês já devem ter ouvido falar na região, Bayeux, onde a gente tem a tapeçaria do Ricardo Coração de Leão, outras cidadezinhas menores, mas eu coloquei aqui para vocês aquilo que eu acho que é mais interessante e que tem uma infraestrutura, você vai encontrar guia falando português, né, para atender, porque também, né, não adianta a gente ir para tão longe para depois, né, não conseguir captar nada, né? Então, essas cidades já estão prontas para receber os turistas brasileiros da melhor forma possível, com atenção, com cuidados, né? Que o brasileiro demanda muito serviço, demanda muita atenção, né? Isso, então, e é isso que a gente estava falando no início, quando algumas pessoas que chegaram depois, nós temos toda uma programação combinada para atender toda essa região da Normandia. Algumas cidades que a Cris falou aí, La Hèvre, Rouen, enfim, todo esse conjunto a gente seleciona uma ou duas cidades. O ideal são ficar 4 dias, 3 noites na região. Nós combinamos com os traslados, isso para individuais e para pequenos grupos também. É possível fazer. Não é uma região de grandes grupos, porque, por exemplo, lá em Monte São Michel, a gente já viu ali, são pequenos restaurantes. Então, para atender toda essa demanda, tem que estar em grupos menores.
a entrada por Paris, a gente faz a entrada por Paris, temos um trem de alta velocidade, 1 hora e uns quebradinhos, a gente já está na Normandia, e aí nós temos o traslado, ou quem quiser, a gente providencia aluguel de carro para a região, para você ficar com o carro, ou se você quiser, naturalmente, a maioria dos brasileiros que vão, tomam um vinhozinho no jantar, e aí assim a gente tem os traslados para providenciar, para que você fique bem tranquila ou tranquilo e bem confortável. Outra coisa, tem hospedagens muito bacanas, tem hotéis de castelos até hotéis charmosos, tá? Inclusive Relais Chateau nessa área também. Então, nós temos todo um conjunto de serviços para oferecer a vocês, e vocês podem ficar tranquilos e tenham segurança. Consulte os nossos atendentes e eles vão ter tudo isso prontinho para vocês. Repetindo, toda essa apresentação